Olá a todos, meu nome é César Augusto. Hoje eu vou falar um pouco sobre qual é a visão do Espiritismo em relação às epidemias, nesse movimento que a gente está vivenciando do coronavírus. Para isso, eu vou me apoiar na lição 41 do livro Palavra de Vida Eterna do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, cujo título é Se Andarmos na Luz. Gostaria de convidá-los, antes, para que a gente possa buscar uma sintonia. É muito importante que deixemos de lado os nossos pensamentos, receios, dúvidas, para que a gente possa entrar numa interiorização, afastar um pouco dessas notícias negativas que turbam a nossa paz e serenidade. Então, para isso, gostaria de pedir que todos fechem os seus olhos, buscando uma respiração profunda, sentando confortavelmente na sua cadeira, soltando o corpo completamente. Respirando profundamente, vamos procurar se existe alguma tensão em nosso corpo. E se houver, vamos relaxar, soltando o corpo, assim como soltamos também as amarras dos nossos corações, os nossos sentimentos. Vamos buscar uma atitude de entrega e sentir ao nosso lado a presença do nosso mentor individual, do nosso anjo da guarda, a quem agradecemos pela companhia diária, por nos suportar com seus pensamentos elevados e sempre nos indicar a direção em que seremos mais felizes e mais conectados com Deus nosso Pai. E assim, vamos abrir também os nossos corações, que do topo de nossas cabeças, tal como cachoeira, irradia uma luz cristalina, irradiando por todos os nossos corpos, corpo físico, corpo mental, corpo espiritual, emocional, renovando, purificando, equilibrando todos os nossos centros energéticos, proporcionando saúde física, mental e espiritual. Esses fluidos dependerá do aproveitamento de cada um, a sua abertura, a sua vontade de mudar e de transformar condutas. E a regeneração celular se opera cada vez mais e assim nos sentimos mais unidos e mais conectados. E com esse sentimento de gratidão, vamos ter gratidão ao universo pelo dia de hoje, pelo nosso pão nosso e por tantas coisas positivas que nos ocorrem. Conectados com o Criador, vamos todos orar a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos voltar aos poucos, mais conectados, falar qual é a visão do Espiritismo sobre as epidemias e como esse capítulo de Emmanuel, Se Andarmos na Luz, pode também colaborar com isso. Se andarmos na luz é uma condição. Andarmos está no coletivo. Ninguém anda sozinho na evolução. Nós precisamos uns dos outros. E para andar, precisamos ter vontade, precisamos exercitar isso. A luz, podemos dizer, as nossas potencialidades interiores, essa sabedoria interna, essa consciência superior, que pouco a pouco desperta. Mas para isso tudo acontecer, é fundamental entendermos a palavra comunhão. A raiz comunhão, etimologicamente falando, significa compartilhar com todos. Quando falamos que estamos em comunhão, compartilhamos algo com todos. Em latim,
significa também algo comum, e comungar, que deu origem também à palavra comunicare. Se eu estou me comunicando com você, é quando eu estou me colocando em comum com você. Além disso, quando eu falo que você é um companheiro meu, eu estou querendo dizer que nós compartilhamos do mesmo pão. Companheiro companis, aquele que compartilha do mesmo pão. E além de vários significados que comunhão tem e seus vários derivados, temos um verbo em especial que eu gostaria de chamar a atenção. Espalhar. Não é esse um verbo que tem sido muito utilizado em virtude da epidemia? Espalhar o vírus, o tão temido espalhar. Mas você notou já que da mesma forma que podemos espalhá-lo, podemos também espalhar amor, espalhar esperança, espalhar a centelha divina nas várias pessoas que estão ao nosso redor? E é justamente disso que eu gostaria de falar hoje. O quanto que este episódio está nos mostrando a solidariedade, que todos os nossos atos, toda a nossa comunicação se espalha como se fosse uma rede. E isso não é algo, um fato apenas. Isso são teorias científicas. Podemos dizer, por exemplo, em relação à teoria sistêmica de Ludwig von Bernstein, de 1950, quando ele já falava que nós vivemos em vários sistemas, esses subsistemas são interligados. Quando falamos também na teoria do caos, do efeito borboleta de Lorentz, em 1972, que já dizia que se uma borboleta bate as suas asas do outro lado do continente, esse efeito pode gerar um desastre natural, como um furacão, do outro extremo do continente. Isso tudo mostra que nós estamos em humanidade. E para podermos viver em humanidade, nós temos que entender o significado de humildade. E o que é humildade? Humildade significa humus. Isso mesmo, humus, filhos da terra. Todos nós somos filhos da terra. Todos nós pertencemos a isso. E os acontecimentos provam o potencial de que podemos sim fazer conexão. Mas não a conexão fria, aquela conexão em que nos sentimos afastados. É uma conexão em que estamos de fato presentes. Presente no sentido do verdadeiro sentimento de fraternidade. Só que para que isso ocorra, nós temos que trabalhar o orgulho e o egoísmo. Fraternidade vem de frater, irmãos. E quando nós falamos em relação à humanidade, nós não temos fronteiras. As fronteiras são impostas pelo homem. Como dizia Sócrates, eu não sou um cidadão ateniense, eu sou um cidadão do universo, entendendo, pois, o nosso papel enquanto ser humano em humanidade. De modo que podemos afirmar que se a Terra ficou doente é porque a sua humanidade ficou baixa, como podemos fazer uma referência à nossa imunidade. E assim, entendemos que precisamos praticar a abnegação. A abnegação, o negar-se a si mesmo, quando ampliamos o nosso horizonte e começamos a olhar mais para o próximo. E ninguém melhor do que o poeta John Donne, que por volta de 1500, em seu livro Meditações, escreveu: nenhum homem é uma ilha, inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte da terra. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída. Entendemos a nossa correlação. E John Donne complementa: a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por você. Essa é uma frase que às vezes a gente ouve e não entende muito bem. Mas como assim os sinos dobram por você? Quando os sinos dobravam, a gente está falando que é aquele momento que o sino dobra porque toca mais grave, é o som grave. E quando remontamos à época de 1500, as catedrais eram o ápice das vilas, das cidades, como hoje os arranha-céus são os ápices das cidades. Eles eram os prelúdios de acontecimentos.
Então tocavam-se os sinos para falar de acontecimentos, mortes e muitas vezes negativas. Quando era algo mais grave, o nome já diz, o tom era assim, mais grave. E da mesma forma que se algo grave toca, não é uma pessoa que está sendo anunciada, toda a humanidade faz parte disso. Então, se uma pessoa perde a sua vida, todos nós estamos envolvidos nisso. O que vale dizer que nesse movimento de epidemia, todos nós estamos conectados. Não existe uma pessoa que possa ser excluída disso. E daí vem o que Kardec fala na Revista Espírita de 1864 sobre comunhão dos pensamentos. Kardec vai falar sobre a importância dos pensamentos e dizer que é como se fosse algo físico. Da mesma forma que quanto mais braços tivermos, melhor será a nossa obra, os pensamentos têm a mesma função. Só que pensa comigo, da mesma forma que isso pode ser algo positivo, o efeito contrário é verdadeiro também. Se a gente tem pensamentos negativos e a gente começa a se unir nessa atmosfera e a gente entra nessa frequência, o que vai acontecer? A gente começa a entrar em pensamentos que não são edificantes, logo não irão trazer coisas positivas. E é justamente isso que está acontecendo nesse movimento de epidemia. Muitas pessoas estão entrando num verdadeiro sentimento de agonia e vendo muitas notícias com muita preocupação e acaba se sintonizando, como se fosse um rádio mesmo, se sintonizando em frequências mais baixas. Por isso que eu me sinto à vontade de falar que mais eficaz do que o álcool gel é a asepsia da mente. É fazermos a higiene da nossa mente através do quê? Do orai e do vigiai. E André Luiz corrobora o que eu estou falando aqui. No livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 40, Invasão Microbiana. A pergunta que faz é, pergunta se a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? Então, o que estamos verificando hoje poderia ter vinculação a causas espirituais? Em primeiro lugar, nada acontece por acaso. Não cai uma folha, sequer um fio de cabelo sem a permissão de Deus, nosso Pai. Então não podemos falar que é por acaso. Ele vai dizer que os desajustamentos nossos tornam passíveis sim a invasão microbiana. E também, preste atenção, dificultam a regeneração natural das células, o que faz com que a doença seja instalada pela nossa desarmonia. Ele vai complementar também que o desequilíbrio de nossas forças mentais insinua ao salto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados. Então veja que André Luiz reforça a importância do quê? Do pensamento. E Leon Denis, no livro No Invisível, também vai falar sobre isso, quando ele diz: se compreendêssemos a natureza e a extensão dessa força, não alimentaríamos senão altos e nobres pensamentos. Mas o homem ignora as imensas capacidades desse pensamento criador e fecundo, que nele dormita e com o qual poderia renovar o mundo. Aqui eu chamo a atenção para duas coisas. Primeiro, o potencial criador e fecundo. Por isso que a gente sempre fala, antes de dormir, aquele momento de relaxamento, respeite isso. Busque entrar numa vibração mais serena, busque respeitar esse seu momento. E mesmo agora, tudo que a gente está vivenciando, é importante buscar leituras edificantes. É importante buscar atividades que de fato façam com que nós possamos florescer. Porque da mesma forma que aquilo cria, também pode ser destrutivo. E Leon Denis, é o segundo ponto, ele fala que poderia renovar o mundo. O nosso pensamento pode renovar o mundo? Sim. Se um pensamento se altera e se eleva, isso eleva o padrão vibratório, que nós chamamos padrão vibratório, desse conjunto de pensamentos e sentimentos? Isso acontece? Sim. Da mesma forma que John Donne coloca, quando um sino dobra, ele dobra por todos. Quando um pensamento se eleva, ele se eleva por todos. Por isso, tudo que nós estivermos fazendo, nós estamos auxiliando na transformação mundial. E Emmanuel, no capítulo 41, ele vai além. Ele fala que se nós andarmos na luz, não nos sobrevirão semelhantes desastres. Olha que interessante. Ele está falando da compreensão de que todos partilhamos das mesmas esperanças
e mesmas necessidades, né? E o termo desastre vem de des, contra, astre, astro, de contra os astros, como alguns colocam. Então, a gente está falando de novo que não é por acaso, né? E o próprio Khalil Gibran, o grande poeta do Líbano, que escreveu o Profeta, ele fala que aprendeu o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos e, por estranho que pareça, é grato a esses professores. O que quer dizer aqui? As dificuldades que nós temos, as complicações, os desafios são impulsionadores e norteadores do progresso. Porque quando nós entendemos que os desafios é aquilo que de fato faz com que as nossas potencialidades divinas sejam estimuladas, essas potências da alma, nós não iremos mais amaldiçoá-los ou vê-los como negativo. E sim, buscar sempre extrair de qualquer lição o que há de positivo. Porque se acreditamos num Deus soberanamente bom e justo, não há motivo para a injustiça, não há motivo para a maldade. Nosso livre-arbítrio de como reagir às situações, mas tudo isso que nós estamos passando hoje poderá nos oferecer um novo horizonte de olhar e uma nova forma de nos comunicar enquanto humanidade. E não olhar tanto o individual e começar a olhar mais o coletivo. E não são poucas as observações que podemos fazer sobre isso. Verificamos que nesse momento de quarentena, a emissão de gás carbônico diminuiu drasticamente, sendo que no ano passado verificamos a drástica morte de mais de 1 bilhão de animais em virtude das queimadas. Verificamos a natureza brotando novamente em lugares que até então era inóspito. Vemos novos movimentos de solidariedade. Os italianos, por exemplo, cantando de suas sacadas. Os italianos dizem que jovens estão indo nas casas de pessoas idosas que moram sozinhas, arriscando e oferecendo os seus próprios números, caso elas precisem de ajuda. Pessoas que moram em condomínios, que buscam formas de auxiliar os seus condôminos. Então estamos novamente entendendo o que é o sentimento de fraternidade. Isso é muito importante. Mas não podemos temer. Temos que ter fé, sobretudo fé. E eu resgato uma passagem que é muito conhecida, que é de Êxodo, quando as pragas começam a sobrevir o Egito. E aí tem aquela questão que aqueles que tivessem o sangue da marca do cordeiro em suas portas não seria tocado pelo tal anjo da morte. Fala que não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito, ou seja, nenhum mal acometerá. Por quê? Porque a gente está falando aqui que aquelas pessoas que estão conectadas de fato com a luz, que estão buscando realmente esse caminho. E podemos também, o que é o Espiritismo nos demonstra, como doutrina consoladora, ressignificar o conceito de destruição. E aqui eu faço 2 comentários. Primeiro, sobre o Apocalipse. O Apocalipse, que muitos falam que é destruição, que muitos falam que é o fim do mundo, nada mais é do que revelação. Quando João, ao final, ele vai falar sobre um novo céu e uma nova terra, ele não está dizendo de destruição. Ele está falando da renovação de um novo ciclo, que pode se entender como uma destruição, mas não física, mas sim energética. Tanto é que lembramos das bem-aventuranças do Cristo quando ele nos diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ora, se há promessa de herdar a terra, por óbvio que ela não será destruída, mas sim herdarão aqueles que estiverem no novo patamar de padrão vibratório em consonância com essa transição. O que os espíritas falam se tratar de transição em mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Então, João vai falar sobre isso no Apocalipse, vai falar sobre a comunhão dos santos, né, que é um momento mais abençoado, mais elevado, e vai nos falar desses novos cânticos, que têm a função de nos dar esperança e não o contrário. E da mesma forma, quando a gente fala no livro dos Espíritos, nas leis morais, falamos de uma lei que é uma lei divina, que é uma lei natural, que sempre ocorreu e sempre acontecerá, que é a lei de destruição. A lei de destruição
é negativa? Não. Por quê? Destrói-se para construir algo melhor. Renovação, regeneração. E nesse específico tema, o próprio Kardec vai falar sobre as partidas coletivas, os desencarnes coletivos, chamado também de flagelos destruidores. Então imagine você, aqueles desastres que nós vemos, todas aquelas questões que várias pessoas desencarnam juntas, isso é chamado de flagelos destruidores. E Kardec vai perguntar na questão 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Qual é a finalidade disso? E os espíritos vão responder, para fazê-la progredir mais depressa. Ora, então aqui a gente já vê que existe uma finalidade muito positiva. O que? Progredir. Então, não podemos afirmar que isso é negativo. A lei do progresso é inexorável, sempre anda junto, em todos os momentos. Então, para fazê-la progredir mais depressa. E aí eles vão complementar. Já não dissermos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Vejam, necessidade não é uma opção. Necessidade para regeneração moral. É evidente aqui que o que importa é a regeneração moral e não material. O material é algo extremamente temporário e efêmero. Preocupa-se com as questões morais, o verdadeiro tesouro, o que a traça não consegue corromper. E nos movimentos de crise, diz Emmanuel, nós verificamos uma oportunidade de transformar o homem material em homem espiritual. E isso que a gente tem visto com cada vez mais ênfase. A economia se demonstrando ser extremamente frágil e as pessoas buscando entender que o verdadeiro valor é o valor do espírito. Por isso, nós devemos entender o significado, de novo, da palavra fraternidade. E continua na resposta, que esses fins das flagelos destruidores são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realizem em alguns anos, aqui eu chamo a atenção, para que se realizem em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Vejam vocês, a gente está falando de acelerar a transição, acelerar esse movimento. Então, tudo que a gente está falando aqui é positivo. Fortalecer a solidariedade, podemos falar também. E na pergunta também feita na Gênese, que é um outro livro dentro do Pentateuco Espírita, Kardec vai falar sobre essa questão. E ele complementa. São meios providenciais de renovamento da população corporal do globo. Introdução de novos elementos espirituais mais depurados. O que nós estamos falando aqui? Movimento de migração e imigração. Separação do joio do trigo. Nas partidas coletivas, outros tipos de espíritos encarnam na Terra com uma vibração ainda mais elevada. Porque pela lei do progresso, não tem como a gente retroagir. Ou a gente evolui ou a gente fica estagnado. E nesse momento que a gente está abençoado de transição, isso tudo é potencializado. Por isso que eu gostaria de colocar para vocês a importância de entender também, será que eles sofrem? Não, eles não sofrem. O que a gente está falando é de uma troca de vestimenta. Eles vão falar que nada mais há do que rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece. Eles apenas mudam de planos. Então, com isso, a gente entende que é algo muito natural. Só que, em vez de eles partirem de modo isolado, eles partem em bandos. O sofrimento que a gente acha que às vezes existe, ele é extremamente rápido. E, do outro lado, voltamos para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E Emmanuel vai dizer, não existe sofrimento sem significação, ou seja, sem significado. O sofrimento é um aguilhão, né, que nos impele ao desenvolvimento da nossa consciência. E aqui a gente vai falar sobre o sol do Evangelho. Porque para andarmos na luz, devemos entender a escapar da dominação da sombra. O que é o Evangelho?
O Evangelho não é um livro escrito e que a gente possa falar, esse aqui é o Evangelho. O Evangelho é um caminho. O Evangelho é um roteiro por qual a gente vai desenvolver as nossas virtudes. Não existe virtude sem que haja caridade, sem que haja essa visão de fraternidade. E para escapar dessa dominação da sombra, lembremos do seguinte conselho: e não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois ao dia de amanhã basta o seu próprio cuidado. Isso foi proferido quando Cristo nos lembrou: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Lembrai-vos o quê? Da providência divina. Lembrai-vos que nunca estamos sozinhos, sempre estamos protegidos e sempre temos todas as ferramentas e potencial para desenvolvermos uma nova consciência. Por isso, não nos conectemos à ansiedade, a esse estado de agonia, mas busquemos o quê? A fé e a serenidade, porque nada acontece por acaso. Chico também já dizia sobre isso, e André Luiz, quando fala sobre a invasão microbiana, ele vai falar para nós o que é a verdadeira imunologia. Qual que é o verdadeiro remédio para que possamos nos elevar e nos transformar? E a resposta é transformação moral. Se realmente quisermos entender essa verdadeira imunidade, temos que nos transformar moralmente. Ele vai complementar: amparo aos outros, cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus desterrando de nós. O que acontece quando a gente fala do Evangelho? Qual que é a função, qual que é a finalidade? Nós estamos falando em transformar animalidade, orgulho, vaidade, cobiça, crueldade, avareza. Por isso que muitos evitam, porque se trata de uma grande transformação e abrir mão de todas aquelas questões, sensações inferiores. Porque nos exorta ao quê? Humildade, fraternidade, já falamos, sem limites, perdão incondicional e, com isso, a fórmula da imunologia perfeita. André Luiz vai até complementar e dizer que fortalece o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam. Veja que a grande imunologia da alma se faz através da nossa própria transformação. E Emmanuel vai complementar, já no fim do capítulo, é necessário nos andarmos na luz e não que ela apenas esteja na nossa razão, mas que nós pratiquemos. Através do quê? Da verdadeira caridade. E aí a pergunta é: o que é caridade? O Espiritismo nos diz: caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas alheias e perdão das ofensas. Para ficar mais prático, lembremos da sigla BIP, como se fosse um aviso, ou PIB, Produto Interno Bruto. Mas o verdadeiro Produto Interno Bruto. Ainda mais nesses momentos que vivenciamos e verificamos o quanto que a economia e quanto esses valores materiais são tão efêmeros comparados ao valor humano. Por isso que nesse momento precisamos de muita comunhão, entendemos que todos somos um e eu sou porque você é. Isso é um ditado africano que chama Ubuntu. Graças a você eu sou. Você dá significado à minha vida. E onde estivermos, todos nós estamos interligados nessa rede. Pois, como lembramos do parábola do bom samaritano, quem é o meu próximo? Todos aqueles que necessitam de nossa ajuda, a humanidade. Por isso que a presença da verdadeira caridade é essa alavanca divina que impulsiona a sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui algumas mensagens que eu extraí da psicofonia de Valdo Franco, na 22ª Conferência Espírita da Federação Espírita do Paraná, quando ele vai receber o espírito de Bezerra de Menezes, o apóstolo dos gentios. A morte não é o fim, é a grande libertadora do grilhão carnal. Não vos preocupeis. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável,
o amor dinâmico, que doa e não se preocupa em receber nem mesmo o sorriso do beneficiário. Não pensei que vos encontrar a sós, o céu envia os seus embaixadores. Tende o cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitar descer os vossos pensamentos às páginas da agonia. As forças vivas do universo estão conosco. Num doce intercâmbio convosco, ide e amai. Nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor humílimo e paternal Bezerra de Menezes. E assim, encerrando essa palestra, com muita gratidão, entendendo a importância dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e que nada acontece por acaso, busquemos aquietar um pouco mais os nossos corações, serenar as nossas mentes e entender que essa renovação opera para o progresso, para a transformação e para que juntos de humanidade possamos ter um novo olhar, um novo céu, um novo mundo. Convido a todos então a fazermos nosso fechamento, fechando os nossos olhos, para que vibremos em nossos irmãos humanidade. Nesse momento, vamos sentir toda essa harmonia que nos envolve, toda essa gratidão, que tal como um sol, se espalha e irradia para todas as almas do planeta Terra, todos aqueles que precisam de nossa luz e de nosso amor. Em todos os lares, em todas as cidades, bairros, em todas as casas, enviamos esses fluidos para que possamos elevar o padrão vibratório da nossa Terra, espalhando também para todos os hospitais, todos os leitos, para todos aqueles que sofrem, que eles recebam essa mensagem de que nunca estão sós, de que sempre estão protegidos e que estamos todos a caminho da luz, em renovação contínua, buscando a proximidade com Deus, nosso Pai, o nosso Criador. Vamos elevando esses pensamentos, agradecendo por toda a existência que temos, pelos nossos familiares, e buscando nos conectar de mãos dadas, enquanto humanidade, com todos os nossos irmãos, em um abraço fraternal, de luz e de união. Que esse movimento de epidemia traga, na verdade, o compartilhar, o contágio do amor, da caridade, da esperança e da fé. E com muita fé e muita serenidade, que assim seja, graças a Deus.